Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica aplicada a sistemas de automação e TI. Na aula de hoje, conheceremos os instrumentos de medição voltímetro e amperímetros. E também vamos trabalhar com circuitos em série, paralelo e circuito misto. Para a realização dessas atividades aqui no vídeo, nós utilizaremos o simulador da plataforma Tinkercad. Para isso, vamos acessar a plataforma. Para você ter acesso à plataforma, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e você já terá acesso ao portal Tinkercad. Porém, é necessário que você tenha uma conta lá. Caso você não tenha, você pode criar uma rapidamente, sem custo algum. Uma vez logado aqui na plataforma, vamos clicar aqui em circuitos, né, e criar um novo circuito. Aguardamos um instante. E temos aqui então a nossa área de trabalho, onde podemos realizar os nossos circuitos eletrônicos. Vamos começar mudando aqui a lista de componentes para o modo estendido, onde será mostrado para a gente todos os componentes. Eu prefiro trabalhar aqui com uma quantidade maior de componentes. E vamos então correndo a barra aqui em busca do protoboard. O protoboard é uma matriz de contatos utilizada para a prototipação de circuitos eletrônicos. Vamos entender aqui como funciona esse protoboard. Observe aqui que quando eu coloco o mouse em qualquer ponto dessa barra horizontal superior com o sinal de menos aqui, observe que todos esses pontos aqui estão ficando ali com uma sinalização verde. Isso indica que todos esses pontos aqui no protoboard são interconectados. O mesmo acontece com essa outra linha aqui. Todos os pontos são interconectados. É como se fosse uma barra metálica aqui na parte inferior dele, interconectando todos esses pinos aqui na horizontal, mas não estão conectados de forma vertical. Então, esse pino aqui que eu estou marcando não tem relação alguma com os pinos de cima. Sendo assim, nós vamos utilizar essas barras para a alimentação do nosso circuito, sendo que na vermelha nós colocaremos o positivo e na preta colocaremos o negativo, supondo aqui que estamos trabalhando com tensão contínua. O mesmo acontece na parte inferior. Observe aqui então que toda a parte inferior é interconectada aqui horizontalmente, tanto no positivo quanto no negativo. Porém, aqui nesses contatos aqui no centro do nosso protoboard, eles estão conectados de 5 em 5. Observe que essa coluna, aqui agora estamos falando na vertical, eles estão interconectados verticalmente. Olha, observe que de 5 em 5 eles estão interconectados. Uma coluna não tem relação alguma com a coluna lateral. Utilizando então essa estrutura aqui, é possível a gente montar qualquer circuito eletrônico que a gente queira. E temos então esse núcleo aqui, né, com essa matriz de contatos, e temos esse outro núcleo na parte inferior aqui, tá? Bom, a respeito do protoboard, basicamente é isso. Com a utilização aqui a gente vai pegando mais experiência. Vamos então agora pegar aqui um componente eletrônico, um resistor, e vamos girar esse resistor aqui, eu dei um comando ali para desfazer. Vamos selecionar o resistor e clicar nessa ferramenta aqui, olha onde eu estou clicando aqui em cima, que ele vai rotacionar o resistor. Primeiramente, vamos entender como é feito a leitura desses resistores. Esses resistores que quase já nem existem mais, né, dessa forma, pois ele é relativamente grande para os padrões de hoje, eles foram substituídos por componentes que a gente chama SMD. Mas ainda assim a forma de leitura dos componentes é bem semelhante.
Então esses aqui, esses mais tradicionais, eles têm um código de cores que representa a resistência do componente. Então existe uma tabela, né? Essa tabela, vamos abrir aqui o bloquinho de notas, que a gente já consegue explicar mais claramente. Então, nessa tabela, nós temos o zero, que vamos colocar um sinal de igual aqui. O zero vale preto, né? Depois nós temos o 1, que é igual ao marrom. Temos o 2, que é igual ao vermelho. Vamos criando aqui essa tabela rapidinho aqui. Depois temos o 3, laranja. Laranja, a gente já vai entender aqui como utiliza a relação dessas cores com esses números aqui. Depois nós temos o amarelo. Depois na sequência vem o 5, que é o verde. 6, que é o azul. O 7, nós temos vamos chamar de roxo, né? Pode ser violeta também. Depois aqui nós temos o cinza. Deixa eu colocar aqui o sinal de igual que estamos usando. E temos, por último, o branco. Ok? Então, na tabela de cores, nós temos essas cores aqui representando os componentes, a resistência aqui do componente. Nesse resistor aqui em questão, nós temos a cor marrom. Pode observar aqui na tabela que ele vale 1. Então aqui é 1. A forma de leitura é sempre o dourado por último. Essa última cor aqui é um dourado, tá? Então nós temos o 1, depois nós temos o preto, e por último nós temos o vermelho. O vermelho então vale 2. Então 1, 0, 2. É como se fosse o número 102, dessa forma aqui, olha só, 102. Só que a resistência dele não é 102, é 1000. Por que é 1000? Porque é 1, 0, acompanhado de 2 zeros. É dessa forma que nós fazemos a leitura dos resistores, olha só, 1, 0, 2 zeros. Vamos colocar um da mesma família para entender melhor. Vamos colocar aqui um resistor de 100 ohms. Então, vamos olhar na tabela novamente e observar. Olha só, temos 1, está aqui o marrom. Temos 0, está aqui o 0. E temos o marrom, outro 0. Então, aqui no lugar de eu ter colocado 2 zeros, eu coloco um 0 só. Então, olha só, eu tenho 1 aqui embaixo, tá vendo? Embaixo. Tenho 1, 0, mais um 0, formando o número 100. Esse dourado aqui é o quanto ele pode estar errado, é a margem de erro dele. O dourado representa 5%. Então, se ele é dourado, ele tem 5%, ele pode ter 5% de erro para cima ou para baixo. E se ele for prata, ele pode ter esse erro em 10%. E se for um resistor para um equipamento de medição que o erro não é aceitável, aí existe outro padrão de resistor que tem erro bem inferior. Mas aí eles têm mais cores, a forma de leitura é um pouquinho diferente dessa daqui. Mas ainda continuando nesse sistema aqui, vamos ainda aumentar a quantidade de resistência, mantendo essa mesma família aqui com 1 na frente, né? Mantendo essa família com 1 na frente. E vamos então colocar aqui uma resistência de 10K agora. Deixa eu apagar aqui, olha só. Colocamos aqui uma resistência de 10K. Vamos entender aqui então a resistência de 10K. Olha, 1, 0, tá aqui, ó, 1, 0. E quantos zeros devemos colocar aqui? Devemos colocar 3 zeros, olha só. 3 zeros
formando o número 10.000. 10.000 é o mesmo que 10K. Se eu colocar mais um zero aqui, olha só, eu vou para 100K. Então eu fico marrom, preto e amarelo. Vamos abrir aqui o bloco de notas e acrescentar mais um zero. Se a gente observar esse número aqui, nós podemos observar que nós temos aqui o número 100.000, né? E aqui, então, representa o número 100.000. E por fim, vamos para outra extremidade, onde nós temos aqui uma resistência de 10 ohms. Quando nós temos aqui uma resistência de 10 ohms, nós não temos o número zero. Significa que nós temos um zero e nenhum zero para frente. Então, essa é a leitura, a forma de leitura dos resistores. Vamos colocar agora aqui um outro tipo de resistor. Vamos colocar aqui um 4.7, por exemplo, né? 4.7, um resistor muito comum, muito utilizado, principalmente em eletrônica digital. Foi por isso que eu utilizei esse. Esse resistor aqui, ele possui a seguinte nomenclatura, né? Ele tem, se fosse por um número para ele aqui, seria 402. Esse é o valor desse resistor. E observe para você ver se não é realmente 472, pessoal, estava falando errado. 472. Olha só, nós temos 4, bateu aqui, ó, temos 4. Depois nós temos 7, e depois o que nós temos? 2 zeros. Então, por isso que ele é 4,7 mil ohms, ou seja, 4.700. Tá aqui, olha só, 4.700, composto por amarelo, 4, roxo, 7, vermelho, 2 zeros, formando aqui o número 472. Se eu trocar aqui, por exemplo, para 470K ohms, ele mudaria aqui para amarelo, né? E teríamos aqui o número 474 aqui, olha só. Teríamos aqui 474. Poderíamos ter 473 aqui se fosse um resistor de 47K e não 470. Então eu posso apagar esse zero aqui, ó. E eu tenho aqui um resistor de 473, que seria um resistor de 47K. E da mesma forma também eu posso ter aqui um resistor, mudando a escala aqui, né? Lá no voltímetro nós temos o ohmímetro lá, que a gente mudaria a escala lá também. Aqui nós temos um de 47, onde nós temos o 4, 7 e a ausência de zero. Nesse caso aqui, o código dele seria 470. Por que eu estou colocando esse código? Porque atualmente, nos componentes SMD, né, que nós encontramos aí nas placas eletrônicas, quando é possível colocar o código em cima do componente, ele está vindo escrito em números. Não tem mais essas cores aqui, não é possível colocar essas cores nos componentes atuais. Então, se você ler aqui em cima de um componente lá, de um resistor, o número 470, não é 470 ohms que ele possui 47. Significa que é 4, 7 acompanhado de nenhum zero. Se eu quisesse um de 470, eu teria que adicionar um zero aqui, e daí então ele ficaria aqui como 471. Olha só. Então ele ficou amarelo, roxo e marrom, 471 ohms. E assim sucessivamente para qualquer valor ali que eu venha a colocar. Só mais um último teste aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2.2. Vamos colocar K. Olha só, aqui nós temos um resistor todo vermelho, né? Bom, agora então que a gente já conhece os resistores, né? Já sabemos utilizar ali, fazer a leitura dos resistores, tanto em SMD ou não.
vamos montar aqui o nosso circuito eletrônico. Vamos pegar aqui um outro resistor, vamos girar esse resistor, colocamos aqui e vamos pegar mais um resistor. Veja que estamos montando aqui um circuito em série, tá? E esses resistores estão interconectados. Como eles estão interconectados? Através dessa linha, olha só. Quando eu ligo esse resistor de 2K2 aqui nessa posição, né? Aqui, olha só, e pego esse outro resistor de 1K e conecto junto com ele, nesse ponto aqui, os dois resistores estão interligados. Esse outro resistor aqui, deixa eu editar o valor dele aqui, eu quero que ele seja de 4.7, né? Então, aqui eu tenho esses 3 resistores em série. Acredito até que se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai me mostrar os resistores conectados em série, tá vendo? Essa aqui é uma conexão em série dos resistores, tá? Então, o software aqui ele mostra tanto nessa forma de montagem aqui de protoboard, mas ele mostra também o diagrama. E agora, então, a gente vai aplicar aqui uma fonte de tensão nele e depois vai mensurar. Vamos descendo aqui, né, em busca da fonte de tensão. Aqui está a fonte de tensão. A tensão que nós vamos utilizar, ela será de 12 volts, tá? Eu gostaria que essa fonte não tivesse mais do que 100 mA. Então eu vou colocar 0.1, não sei se ela aceita dessa forma, tá? Ela aceita assim, ó. Isso aqui é 100 mA. Por que nós estamos limitando a corrente elétrica? Para o caso de um curto-circuito, como a gente está trabalhando, né? Eu tô imaginando vocês montando isso na prática, tá? E facilmente pode acontecer um curto-circuito. Imagine a gente fechar um curto-circuito em uma fonte com 5 amperes. Isso é uma potência relativamente grande. Então vai fritar a coisa toda aí, pode até causar uma queimadura. Por isso estamos limitando a corrente ali em 100 mA. 100 mA, 12 volts, caso aconteça um curto-circuito, abre o fusível e nada acontece, tá? Então não queima, não gera calor, qualquer coisa assim é desagradável, pois nós devemos ter muito cuidado ao trabalhar com eletricidade. Eletricidade, tomando todos os cuidados, ela é muito segura. Porém, se você não tiver os cuidados necessários, ela pode ser muito perigosa também. Bom, dessa forma, então, vamos alimentar aqui o nosso protoboard. Eu poderia alimentar diretamente aqui nosso circuito, mas eu quero fazer a coisa bem certinha e eu vou então alimentar o protoboard a partir desse barramento aqui, ó. Então eu conectei um cabo, né? Eu quero que esse cabo seja, ele seja azul, tá? Então eu vou escolher a cor azul para ele. E esse outro aqui, eu quero que ele seja amarelo. Posso pôr a cor que... Aliás, vou trocar esse aqui para preto, que normalmente a gente usa a cor preta no negativo, né? Inclusive, se você pegar uma fonte de computador, por exemplo, os cabos preto e amarelo em uma fonte de computador representa a tensão de 12 volts, enquanto que o preto e o vermelho representa a tensão de 5 volts. Pelo fato de estarmos usando aqui 12 volts, eu optei por utilizar o cabo amarelo. Bom, foi pedido aqui na nossa ordem de serviço que a gente monte o circuito em série, já montamos, tá vendo? E alimentamos o protoboard com 12 volts, mas ainda não alimentamos o circuito, mas nós já temos a nossa fonte de 100 mV. E agora nós temos que mensurar a corrente elétrica do circuito e a tensão R1, R2 e R3. Então, esse é o exercício. Vamos lá. Como o circuito está em série,
a corrente elétrica ela é a mesma em todo o circuito, tá? Em todos os resistores, eles passam pela a mesma corrente elétrica, passa em todos eles. Então vamos de um lado alimentar no negativo e do outro lado aqui, olha só, vamos alimentar o nosso amperímetro. Veja que a tensão elétrica está aqui, ó, negativo, entra no circuito, não é nesse resistor, passa no segundo resistor, passa no terceiro resistor, vai para o terminal negativo do nosso amperímetro, a gente vai mudar aqui para amperímetro, tá? E agora ele sai do amperímetro e vem para a nossa fonte de tensão. Significa que o amperímetro está em série com o circuito de resistores. Vamos ver se ele é representado aqui, ó. O circuito ele não mostra o amperímetro aqui. Infelizmente ele não tem essa capacidade de mostrar o amperímetro. Dessa forma a gente não consegue ver aqui o circuito sendo completo. Mas então vamos efetuar a simulação e ver o resultado. Olha só, esse é o resultado da nossa medição. Então aqui nós temos o nosso circuito, onde temos uma alimentação de 12 volts. A fonte está fornecendo uma corrente de 1,52 mA, uma corrente extremamente baixa, mas compatível com essas resistências que estão aqui. E o nosso amperímetro está medindo essas correntes também, tá? Agora, então, nós vamos completando, né, aquele exercício aqui. Olha, vamos analisar aqui. Ele pede aqui para que seja feito a medição da tensão elétrica no R1, R2, R3. Então, também vamos efetuar a medição da tensão elétrica. Para medir a tensão elétrica, nós precisaremos de 3 voltímetros. Vamos colocar aqui, né? Infelizmente vai ficar um pouco meio bagunçado aqui agora. Bom, a ideia aqui é medir a tensão elétrica em cada resistor, tá? Então vamos ligar então primeiro nesse terminal e agora eu vou pegar nesse outro terminal aqui e medir a resistência elétrica, a tensão elétrica nesse resistor aqui, ó, nesse primeiro resistor chamado aqui de, vamos ver se é possível colocar um nome nele. Vamos chamar de 1, esse aqui nós vamos chamar de 2, esse aqui nós vamos chamar de 3, R1, R2, R3. Vamos ligar novamente. Olha só, nós temos 3,34 volts nesse resistor aqui, tá? Vamos parar a simulação e colocar outro voltímetro, tá? Outro voltímetro. Então eu vou pegar nesse ponto. Não se preocupem, pessoal, na hora de medir com o sinal que aparece ali, se está negativo ou positivo. Isso aí é em função da sequência que a gente pega aqui para fazer a medição, tá? Ok, deixa eu só puxar aqui no esquadro, que eu gosto que fica no esquadro esse troço aqui. Muito bem, essa cor amarela não está muito legal, eu vou diversificar a cor aqui. Vamos pegar uma cor mais gritante aqui. Vamos pegar aqui um roxo, um rosa, né? E vamos medir agora também, além do R1, vamos medir o R2. Vamos aplicar aqui, olha só, então nós temos 3,34 e temos também 1,52. Vamos parar o simulador, colocar mais um voltímetro. Vamos subir aqui esse resistor um pouquinho para que a gente consiga
pegar a tensão elétrica aqui. Deixa eu jogar um pouco mais abaixo aqui. E vamos... Opa, acabou. Isso. Vamos pegar novamente esse ponto agora. Vamos desfazer aqui, ó. Não ficou legal, tá? Eu vou apagar aqui essa conexão. Deixar ela um pouco mais longe aqui, porque senão ela não colabora. Vamos colocar aqui a cor preta, porque nesse ponto aqui ele está pegando justamente o GND. E vamos trocar aqui também. Agora, vamos usar um verde nesse ponto aqui. E vamos mensurar. Muito bem. Aqui, então, nós temos todas as tensões. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se nós efetuarmos a soma dessas tensões, nós teremos 12 volts. Vamos ver aqui se eu consigo abrir a calculadora do Windows aqui. Abrir aqui a calculadora do Windows. Vamos efetuar uma soma bem rápida. 7.14 mais 1.52 mais 3.34. 12 volts. Veja que aqui está correto, né? O valor das medições que nós estamos vendo, eles têm que somar, segundo a lei de Ohms, exatamente o valor da tensão que entra no circuito, pois a gente não perde e não ganha tensão nesse circuito. Se somarmos todas as quedas de tensão, nós temos a tensão de 12 volts, que foi a tensão que nós aplicamos no início do circuito. Esse aqui então foi o circuito em série, né? Agora a gente vai ver o circuito paralelo. Pessoal, estamos novamente aqui no Tinkercad para fazer agora o circuito paralelo. Para isso, vamos tomar como base o circuito em série que nós fizemos. Vamos clicar aqui nesse ícone com a engrenagem e pedir para duplicar esse circuito, pois a gente quer manter aqui no histórico o circuito que a gente fez ali, não queremos apagá-lo. Então agora nós vamos apagar os voltímetros, pois no circuito paralelo nós teremos uma única tensão e várias correntes. Então ele é um pouco diferente. Então vamos apagar aqui. Apagamos todos. Mantemos o protoboard, mantemos a fonte. E vamos agora colocar os circuitos de forma paralela. Vamos colocar os nomes deles, né? Esse aqui é o R2, vamos deixar o R2 no meio, então. Vamos pôr o R2 dessa forma. Vamos montar desse jeito aqui. Olha só como que eu montei os 3 resistores. Agora eu preciso fazer uma alimentação aqui, ó, para que, deixa eu colocar na cor preta. Eu preciso que o GND alimente esse segundo resistor aqui, né? Então aqui também está no GND, assim como o R3, e da mesma forma aqui também está no GND. Então eu coloquei os 3 resistores de forma paralela. Poderia ter colocado os 3 no mesmo barramento aqui, assim, poderia ter feito isso aqui, ó, quer ver, ó. Poderia ter feito isso, eles estariam paralelos também, mas como nós já sabemos que nós teremos que ler as correntes elétricas, eu montei dessa forma para facilitar a medição da corrente elétrica, visto que a corrente elétrica tem que ficar, eles têm que ficar em
paralelo não, em série com os amperímetros. Dessa forma, nós vamos ligar da seguinte maneira, olha só. Vamos reposicionar esses amperímetros para facilitar um pouco mais o nosso trabalho de conexão deles aqui nos resistores. Então a ideia aqui é colocar esses resistores em paralelo. Dessa forma, se nós não fôssemos fazer a medição, bastaria nós alimentarmos esses 3 pontos aqui com a linha positiva, pronto, já estariam todos conectados. Nesse caso, nós iremos ter que passar pelos amperímetros. Então, conectamos aqui o amperímetro na fonte de alimentação, saímos do amperímetro e vamos para o primeiro resistor. Vamos desfazer aqui essa, não ficou legal isso aqui, olha só. Ok, estamos com o primeiro conectado, vamos só trocar essa cor aqui para não ficar tudo com a mesma cor e vamos fazer a simulação. Olha só, nós temos aqui até aqui tudo certo, tá? Temos uma corrente de 12 miliamperes, né? E temos aqui também uma corrente de 12 miliamperes nesse amperímetro. E fica até fácil de calcular, né? Porque nós temos uma fonte de 12 com resistor de 1000, então dá para fazer até de cabeça, dá 12 miliamperes mesmo. Vamos agora ligar o nosso segundo resistor. Vamos pegar aqui um ponto qualquer, né? Não precisa ter muito, não precisa ficar no esquadro assim não, tá? É que eu gosto de pôr, tá? Vou tentar fazer assim. Agora então pegamos mais uma vez a fonte de alimentação e o objetivo agora é trazer essa fonte de alimentação nesse ponto aqui, ó. Então vamos sair daqui, acho que vai ser mais fácil, ó. Ok? Vamos trocar a cor disso daqui também. Vamos pegar aqui um roxo para esse. Nesse outro aqui eu vou pegar vermelho. Laranja, vai. E vamos simular novamente. Olha só. Agora nós temos a somatória. Olha, temos 12 mais 5,45, 17,45. Então, nós temos aqui duas correntes diferentes já. Então, já contabilizamos duas correntes, né? Uma para cada resistor. E mais uma vez, vamos fazer a conexão. Infelizmente, teremos que cruzar um cabo aqui. Eu não me sinto muito bem cruzando esses cabos, mas não há o que fazer aqui nesse momento. Vamos colocar aqui uma cor vermelha nele. E agora vamos sair desse ponto aqui. Acho que é mais fácil eu sair daqui e caminhar até lá. E vamos levar esse cabo para o voltímetro. Voltímetro não, amperímetro. E simulamos mais uma vez. E agora nós temos 20 mA. Se nós somarmos aqui todas essas correntes, provavelmente nós obteremos os 20 mA. Tenho certeza absoluta que vai dar 20, mas não custa nada a gente efetuar a soma dessas correntes aqui. Olha só, então nós temos 20 mA e dessa forma nós observamos aqui que em um circuito paralelo cada carga tem sua própria corrente, né? Então, se são cargas diferentes para a mesma tensão, temos correntes diferentes para cada carga, visto que cada resistor aqui é uma carga. E só para fechar mesmo essa atividade aqui, né, essa parte, vamos pegar aqui mais um voltímetro, né, e conectar aqui um ponto qualquer, levar lá no nosso voltímetro, tá? Aqui ele está na escala de voltímetro,
E vamos pegar nesse ponto aqui também, né? Vamos sair aqui meio de lado aqui. Deixa eu colocar aqui uma cor amarela nisso aqui. E nesse outro aqui eu vou colocar cor preta. E logicamente que ele vai dar os 12 volts, que é a tensão da fonte. Então, todos os resistores, podemos medir qualquer um deles aqui. Vamos obter os 12 volts neles, né? Porém, cada um com sua própria corrente. E para dar continuidade, montaremos agora o circuito misto, composto aqui por R1, R2 e R3. Como sabemos, um circuito misto é um circuito onde alguns resistores estão em paralelo e outros estão em série no mesmo circuito. Vamos lá na plataforma Tinkercad montar esse circuito. Então estamos aqui na plataforma, você deve estar logado na plataforma. Clicamos em circuito. Vamos aproveitar aqui um circuito que nós já montamos, duplicar esse circuito, aguardar um pouquinho até que ele carregue o novo circuito. Vamos se livrar de todos esses componentes, tá? Na verdade, aqui a gente só vai aproveitar mesmo os resistores e o protoboard e a fonte. Nesse circuito misto, vamos colocar os resistores de uma maneira mais espaçadas, digamos assim. Isso vai facilitar aqui as medições que nós iremos fazer, tá? Então vamos colocar aqui um jumper nesse ponto e outro jumper nesse ponto, fazendo com que esses resistores fiquem em paralelo. Vamos renomear esses resistores para R1, R2 e R3. Vamos manter esses valores que já foram utilizados em outras atividades. Agora nós iremos colocar esse conjunto em série. Veja então que R1 está em série com esse conjunto de R2 e R3. Aqui nós podemos alimentar, vamos desfazer aqui que não era essa a ideia. Aqui nós podemos alimentar o circuito, né, com potencial negativo, e do outro lado alimentamos o circuito com potencial positivo. Então aqui nós alimentamos o circuito e já sabemos que esse circuito vai puxar uma corrente total de 4,8 mA. Essa então é a corrente. Mas o que foi solicitado é que a gente meça a tensão e corrente em cima de cada resistor. R1 vai passar por ele a corrente total, pois ele está em série com o circuito. Então, toda a corrente, os 4,8 mA que saiu da fonte, passarão em cima de R1. Mas vamos efetuar a medição nele mesmo assim, tá? Mesmo que a gente já saiba que a corrente que ele vai apresentar é de 4,8 mA, mas vamos medir. Então aqui nós temos no nosso circuito R1 sendo mensurado. Vamos dar um simulador aqui. Preciso mudar aqui para amperímetro, tá? Então foi por isso que ele não conseguiu fazer a medição ali. 4,8 mA conforme o previsto. E já que estamos aqui com a mão na massa, vamos também efetuar a medição de tensão elétrica em cima do resistor R1. Tá? É o que foi solicitado ali que a gente fizesse a medição em cima do R1. Então eu conectei aqui os cabos, né? Deixa eu puxar aqui meio de lado, um pouco mais aqui de lado. Ok, só vamos trocar a cor aqui para ficar mais fácil a visualização.
Ok, então nós temos a tensão em cima de R1. Então R1 tem 4,8 miliampere por 4,8 volts. Vamos abrir aqui o nosso bloco de notas e anotar essa informação, que R1 tem I igual a 4,8 miliampere. R1 possui V igual a 4,8, ok? Volts. Na verdade não é o V, vamos chamar de E. Nós podemos chamar isso aqui de E também, que é o potencial elétrico, né? É 4,8 volts. R1. Então R1 nós já fizemos. Vamos ver se nós conseguimos medir todos simultaneamente, né, para não ter que fazer as medições separadamente. Agora nós vamos medir a corrente elétrica em cima do R2. Na verdade, vamos medir a corrente e a tensão. Mas antes de fazer isso, vamos fazer uma pequena mudança, colocando essa fonte em um lugar mais distante, pois nesse lugar que ela se encontra, ela pode nos atrapalhar aqui, visto que o espaço aqui está meio restrito. Então conectamos ali as linhas de alimentação da fonte, né? Vamos deixar essa fonte aqui mais distante. Deixa eu arrumar aqui. E vamos colocar aqui uma cor amarela. Muito bem, se livramos da fonte. Vamos agora então pegar outro amperímetro. Aqui o nosso. Ele chama de amperagem, tá? Mas o correto é amperímetro. E agora nós queremos medir esse resistor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, ó. Tá vendo? Veja que eu desloquei esse resistor um pouquinho. E eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou usar o amperímetro para fechar o circuito dele. Olha só. Tá bom? Ó, tá vendo? Deixa eu trocar a cor aqui. Então a corrente elétrica vem nesse ponto aqui, ó. Daqui ela desce normal, passa pelo R3 e vai embora. Mas para que o R2 participe do circuito, a corrente elétrica entra aqui, vem, passa no amperímetro, sai do amperímetro e volta para ele e fecha o circuito. Dessa forma, estamos medindo aqui a corrente, apenas a corrente de R2. Vamos simular novamente. Beleza, olha só. Então agora nós temos a corrente de R2. Antes de nós prosseguirmos, vamos também tentar, né, na medida do possível, fazer a medição da tensão elétrica em cima do resistor. Eu vou puxar aqui meio não gosto de fazer muito bagunçado. Vamos puxar aqui então uma linha de alimentação para medirmos a tensão em cima do R2. Então estamos pegando o R2 nesse ponto, né? E vamos puxar novamente aqui essa linha de alimentação. Vamos levar ela lá no voltímetro. Um pouco do que eu temia está acontecendo, enchendo de condutor, ficando meio confuso. Mas se a gente vai seguindo passo a passo aqui, não fica muito ruim de visualizar, não. Então aqui nós estamos medindo a corrente e a tensão em cima de R2, tá? Olha só, então R2 tem 3,27 volts e tem 3,27 miliampere e 7,2 volts. Vamos abrir aqui o nosso bloco de notas e anotar agora as R2 I é igual a 3,27 mA e R2 E é igual
a quanto? 7,2 volts. Tá feito. Vamos agora continuar com a nossa aula e mensurar esse outro resistor aqui embaixo. A ideia é a mesma, tá? Vou deslocar ele um pouquinho, fazer um jumper aqui, tá vendo? O que eu estou fazendo na prática, eu abri o circuito nesse ponto, tá? Vamos colocar aqui o amperímetro, saio com o amperímetro, conecto ali e com a outra via eu conecto, a outra via eu conecto aqui no amperímetro também. Deixa eu mudar isso aqui para amperímetro. Tá aqui então, meio feinho, né? Vamos trocar a cor dele, vamos com um laranja aqui, vamos colocar aqui uma cor, um azul para ficar bonito. Muito bem. Então aqui nós já temos a corrente elétrica. Vamos medir a tensão elétrica em cima desse ponto. A tensão elétrica aqui a gente já sabe que é a mesma do R2, pois como eles estão em paralelo, logicamente que eles têm que ter a mesma corrente, a mesma tensão elétrica, né? Pois senão eles não estariam em paralelo. É isso que faz com que eles estejam em paralelo, é eles tiverem ali exatamente a mesma tensão elétrica. Então agora nós vamos simular e coletar os valores. Olha só. Então nós temos uma corrente de 1,53 mA e, como previsto, a mesma tensão elétrica. Fica provado aqui que ele também está em paralelo os dois. Então nós temos o I de R3 igual a 1,53 miliampere e temos o V de R3, né? R3 é igual a 7,2 volts. Bom, com isso então, né, vamos tirar o zoom aqui um pouco para que a gente consiga visualizar todas as tensões e correntes simultaneamente. Com isso fica aqui então provado, né, os conceitos ali que vocês estudaram sobre lei de Ohms. Imagino que vocês a essas alturas já fizeram esses cálculos e estão aqui simplesmente efetuando a prova real dos cálculos que vocês fizeram, empregando ali as equações da lei de Ohms. Com isso, então, nós concluímos essa nossa aula prática 1. Um forte abraço a todos e até mais, pessoal.